Bem-vindo ao nosso canal. Para receber os próximos vídeos, as próximas narrações bíblicas, faça a inscrição no nosso canal e ative o sino de notificação. A paz do Senhor esteja contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Então ele entrou no barco, passou para outra margem e veio à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, vendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este se levantou e foi para a sua casa. Quando as multidões viram, ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E Jesus, ao passar dali, viu um homem sentado na coletoria de impostos, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Então este se levantou e o seguiu. E aconteceu que quando Jesus estava reclinado à mesa na cama, eis que muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se reclinaram à mesa, juntamente com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus viram, perguntaram aos seus discípulos: Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Porém Jesus ouviu e respondeu-lhes: O que tem saúde não precisa de médico, mas sim os que estão doentes. Mas ide aprender o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então os discípulos de João vieram a ele e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes respondeu: Podem por acaso os convidados do casamento andar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão quando o noivo lhes for tirado, e então jejuarão. E ninguém põe remendo no pano novo em roupa velha, porque tal remendo rasga a roupa, e o rompimento se torna pior. Nem põe vinho novo em odres velhos, pois serão os odres a se romperem, o vinho se derramará, e os odres se perderão. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Enquanto eles diziam estas coisas, eis que um chefe da sinagoga veio prostrar-lhe diante de Jesus e disse: Minha filha faleceu ainda agora, mas vem e põe tua mão sobre ela, e ela viverá. Então Jesus se levantou e o seguiu com seus discípulos. Eis, porém, que uma mulher enferma de um luxo de sangue havia 12 anos, veio por detrás dele e tocou a borda da sua roupa, porque dizia consigo mesma: Se eu tão somente tocar a roupa dele, eu serei curada. Jesus se virou de repente e a viu. Então disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te sarou. E desde aquela hora a mulher ficou com saúde. E quando Jesus chegou à casa daquele chefe, ele viu os tocadores de flauta e a multidão que faziam um alvoroço. E ele disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas sim dormindo. E todos riram de Jesus. Mas quando a multidão foi expulsa, ele entrou
Ele pegou na mão da menina e a menina se levantou. E esta notícia se espalhou por toda a terra. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." E quando ele entrou em casa, os cegos vieram junto a ele. Jesus lhes perguntou: "Credes que posso fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." Então tocou os olhos deles, dizendo: "Seja feito convosco conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu severamente, dizendo: "Tende cuidado de que ninguém saiba disso." Porém, eles saíram e divulgaram a notícia acerca dele por toda a terra. Enquanto eles saíam, e eis que lhe trouxeram um homem mudo, endemoniado. Quando o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Então as multidões ficaram maravilhadas e disseram: "Nunca se viu algo assim em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Quando ele viu as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: "Em verdade a colheita é grande, porém os trabalhadores são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita." Capítulo 10. Jesus chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsar-lhes e curar toda enfermidade e toda doença. E os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o colhedor de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, por sobrenome Tadeu; Simão o zeloso, o Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu, e também, tradicionalmente, Cananeu. Jesus enviou esses 12 e lhes mandou, dizendo: "Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Em vez disso, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando fordes, proclamai, dizendo: perto está o reino dos céus. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem bolsas para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem nela seja digno, e ficai ali até que saiais. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. E quem quer que não vos receber e nem ouvir vossa palavra, quando sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do julgamento mais tolerável será para a região de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio dos lobos. Portanto, sede prudente, como a serpente, e inofensivo como as pombas. Porém, tende cuidado com as pessoas, porque vos entregarão em tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. E até perante governadores e reis serei levados por causa de mim.
para que haja testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais ansiosos de como ou o que falareis, porque naquela mesma hora vos será dado o que deveis falar. Porque não sois vós o que falarai, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará dentro de vós. Irmão entregará irmão à morte, e pai ao filho, e filhos se levantarão contra os pais, e até os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando então vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo superior ao seu senhor. Seja suficiente ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se ao chefe da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da sua casa. Portanto, não temais, porque não há encoberto que não se revelará, oculto que não se saberá. O que vos digo, eu vos digo em trevas, dizerei em luz, e o que vos ouvis ao ouvido, proclamai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei mais aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá em terra contra a vontade de vosso Pai. E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Assim não tenhais medo, mais valeis vós que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me der reconhecimento diante das pessoas, também eu o reconhecerei diante do meu Pai, que estás no céu. Porém, qualquer um que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não, eu não vim trazer paz à terra, mas sim eu trouxe a espada, porque eu vim pôr em discórdia o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida a perderá, e quem por causa de mim perder sua vida, acabará achando a sua própria vida. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é meu Pai. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por reconhecê-lo como justo, receberá recompensa de justo. E qualquer um que der ainda que somente um copo de água fria a um destes pequenos, por reconhecê-lo como discípulo, em verdade eu vos digo que de maneira nenhuma perderá a sua recompensa. Capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar as ordens aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e para pregar as suas cidades. E João, ao ouvir na prisão as obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, perguntando-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus lhes respondeu: Ide anunciar a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos estão limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
e bendito é aquele que não deixar de crer em mim. Depois que eles se foram, Jesus começou a dizer às multidões acerca de João: Que saístes ao deserto a ver? Uma cana que se move pelo vento? Mas que saístes para ver? Um homem vestido com roupas delicadas? Eis que os que usam roupas delicadas estão nas casas dos reis. Mas que saíste para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este é aquele sobre o qual está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, aquele que dentre os nascidos de mulheres não se levantou maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é forçado e os que usam de força o tomam. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se estáis dispostos a aceitar, este é o Elias que havia de vir. Que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas, com quem comparareis esta geração? Semelhante és às crianças que sentam nas praças e chamam aos seus colegas, e dizem: Tocamos flauta para vós, mas não dançastes, cantamos lamentações para vós, mas não chorastes. Porque veio João sem comer, sem beber, e dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aqui um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria prova-se justa por meio dos seus filhos. Então ele começou a acusar as cidades em que a maioria de seus milagres haviam sido feitos, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos milagres que em vós foram feitos, há muito tempo teriam se arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que mais tolerável será para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, que estás exaltada até o céu, ao mundo dos mortos será derrubada. Pois se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que foram feitos em ti, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que mais tolerável será para os da região de Sodoma no juízo do que para ti. E naquele tempo Jesus pronunciou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes somente às crianças. Sim, Pai, porque assim foi agradável para ti. Todas as coisas me foram entregues pelos meus pais. E ninguém reconhece o Filho a não ser o próprio Pai. Ninguém reconhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser se revelar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, a minha carga é leve. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação. Assim você receberá em primeira mão todas as narrações bíblicas que são publicadas diariamente. A paz do Senhor esteja em sua casa.